Oi, meus amores, bem-vinda, família. Como é bom ter você aqui com a gente mais uma vez. Vamos falar de propósito? Vamos falar de como viver feliz e com propósito? Quer saber mais sobre isso? Então fica com a gente. Nós vamos conversar com uma pesquisadora, escritora, que foi a campo justamente para ouvir pessoas em busca de responder essa pergunta: como viver com propósito e como ser feliz? Será que propósito e felicidade traz felicidade e felicidade por si mesmo gera esse sentido de haver um propósito para viver, para existir? Dessas coisas boas, que é da vida prática, que é do querer viver melhor, mais feliz, num tempo em que se exige tanto que sejamos felizes. Será que essa exigência também não nos tem feito mal? Eu penso ser uma boa hora para nós conversarmos sobre isso. Propósito, felicidade. Fica com a gente, a minha convidada de hoje é autora de muitos livros e o último deles está aqui em minhas mãos, que é o Realizados, escrito pela Carol Shinoda, mas a minha convidada de hoje é a Carolina Cavalcante. Bom tê-la com a gente, bem-vinda. Prazer imenso estar aqui, Darleide. Obrigada. Carol, como é que você e a sua companheira de pesquisa, doutora Carol Shinoda, e a Carolina também é doutora em educação, chegaram a pensar neste livro e executá-lo? Bom, a gente tem se interessado por esse tema de felicidade e propósito já há vários anos e participado de grupos de estudo. E a gente começou a encontrar relações muito fortes entre felicidade e propósito. E a gente se deparou, uns anos atrás, com uma pesquisa de Coleman, que é um professor lá de Harvard, e ele explicou que ele encontrou algumas categorias de pessoas nas pesquisas deles. A primeira categoria são pessoas que são muito felizes o tempo inteiro, ou pelo menos pensam que são felizes e estão ali se divertindo, né? Tem o tempo festa, viagem, comida gostosa, restaurante, né? Sempre coisas para elas, né? E isso a gente, na nossa sociedade, considera felicidade, né? Mas ele percebeu que essas pessoas têm uma vida superficial, isso não sustenta. Chega uma hora que você põe a cabeça no travesseiro e você fala, será que a vida é só isso? Será que é só para mim, para mim, para mim, só receber, receber, receber? Aí ele achou um outro grupo de pessoas que têm propósito, que estão contribuindo com o mundo. Então, assim, alguns exemplos, enfermeiras que estão ali se dedicando. Eu trabalho muito com educadores, professores que estão ali, né, fazendo com que as pessoas aprendam, tenham condições melhores de vida, mas elas não têm tempo para si. Então, elas só entregam, né, só um movimento para fora. Eu só te dou, mas eu não recebo. E ele percebeu que para essas pessoas a vida era muito penosa. Foi esse o termo que ele usou. E ele, obviamente, achou pessoas que não têm propósito e não têm felicidade na vida. Então, aquela pessoa que odeia o trabalho, ou está num relacionamento muito difícil, ou está vivendo um momento de luto, um momento, né, muito desafiador da vida, ou uma doença. E não necessariamente, né? Tem gente que, mesmo passando por essas coisas, pode ainda ter um propósito e tal. Mas ele achou pessoas que tinham uma vida muito penosa e, na verdade, ele falou que essas que não têm nem propósito e nem felicidade têm uma vida miserável, porque não sobra muita coisa boa, né? Mas aí ele achou um grupo que ele chamou de pessoas plenas, que elas têm propósito, elas entregam de si para o outro, então elas não vivem só recebendo, mas elas também sabem se nutrir de coisas boas, sabem se rodear de coisas boas, investem naquilo que faz bem para elas. E aí a gente falou, nossa, mas o que será que essas pessoas têm de especial? E aí a Carol e eu fizemos uma pesquisa, a gente aplicou um questionário sobre felicidade e propósito para um grupo grande e a gente tinha ali uma nota que a gente esperava que essas pessoas tirassem nesse questionário e a gente achou 14 pessoas que tiveram uma nota boa. E a gente falou, vamos conversar com elas. E a gente fez uma escolha dessas pessoas para a gente ter bastante diversidade. Então, a gente tinha jovens, né, de uma classe socioeconômica mais humilde, a gente tinha pessoas de muito sucesso profissional, muito dinheiro, de pessoas que estavam na fase de aposentadoria, pessoas que deixaram uma carreira de muito sucesso para criar os filhos. Então, assim, vários perfis de pessoas, né? Uma pessoa que escolheu ser mãe, né, de estar ali com os filhos no dia a dia, pessoas que não puderam fazer isso, tiveram que, né, fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E aí, quando a gente ouviu essas pessoas, a palavra que mais saía, né, pessoas que realmente conseguiam sustentar uma vida com felicidade e propósito, a palavra que mais saía, eu me sinto realizado, eu me sinto realizado, eu me sinto realizado.
E aí a gente acabou dando esse o título do livro. Realizados. Realizados. Aprenda a criar caminhos para viver com felicidade e propósito. Carol, mesmo depois de você ter feito essa explanação, acho que fica bem a gente trazer a conceituação bem pontual do que nós entendemos, ou em dois aspectos, né? O que a academia entende ser, por exemplo, propósito e felicidade, e o que popularmente entende-se como tal. É a mesma coisa? Tá. Vamos começar então com a visão popular, porque talvez as pessoas se identifiquem mais. Então, popularmente, a gente acha que a gente vai ser feliz se a gente tiver as coisas que a gente idealiza que são importantes para a vida. Talvez dinheiro, talvez o dia que eu comprar minha casa própria eu vou ser feliz, né? Talvez o dia que eu tiver feito aquele curso, aquela faculdade, eu vou ser feliz. Eu tiver aquele emprego, aquela promoção, ou achar um grande amor, né? Um grande parceiro amoroso, eu vou ser feliz. Então, a gente olha muito para a felicidade como ter esses elementos na vida, que tem a ver com receber essas coisas boas, né? A gente trabalha para conquistar isso, mas muitas delas a gente vai recebendo na medida que a gente vai trilhando aí a jornada da vida. Mas na academia, a gente entende que felicidade, né, e isso tem muito a ver com os estudos de Seligman, que é um pesquisador norte-americano, a felicidade ela tem alguns aspectos, né? Então, o primeiro aspecto é emoções positivas. Eu me sinto bem, eu sinto alegria, eu sinto paz, eu sinto calma. Se grande parte do tempo eu tenho emoções positivas, eu vou ter uma sensação de felicidade. Se eu tenho muito tempo do meu dia, uma pessoa, por exemplo, que está com um transtorno de ansiedade, que está o tempo inteiro agoniada, frustrada, preocupada, essa pessoa ela vai ter uma sensação de que ela é menos feliz, porque ela está carregando um peso emocional maior. Então, o primeiro passo é você ter essas emoções positivas. Um outro aspecto tem a ver com esse senso de sentido da vida. Eu entendo porque eu estou aqui, né? Por que é importante eu me manter vivo, para quem eu importo, né? Então, assim, isso também contribui para a gente se sentir feliz. E ele também fala que é importante a gente ter como um aspecto de medir essa felicidade se eu estou engajado nas coisas que eu tenho que fazer. Então, eu tenho ânimo para levantar, trabalhar, para cuidar dos meus filhos, né? Eu tenho disposição de fazer as minhas atividades. Então, quando esses três elementos eles estão aí caminhando juntos, a gente tem uma sensação de felicidade. Então, essa foi uma primeira visão desse autor. Uns anos depois, ele veio com uma visão um pouco mais ampla, que aí ele definiu como bem-estar. Ele ampliou um pouco essa visão de felicidade. E aí ele trouxe mais dois elementos. O quarto elemento é a questão dos relacionamentos. Eu tenho relações positivas na minha vida? Isso também é um fator muito fundamental para a gente se sentir feliz. A gente sentir que a gente pertence, que a gente tem para quem ligar 3 da madrugada, quando precisar de alguma coisa, né? E a gente vive numa sociedade muito solitária, né? A gente vê muitas mães que criam os filhos de forma muito solitária, às vezes mesmo estando em casamentos, né? Fora as tantas mulheres que precisam sustentar, né, uma vida familiar financeiramente, emocionalmente, sozinhas. Então, essa questão das relações é um quarto fator. E o último fator que ele traz para a gente ter bem-estar, que é uma visão mais ampla de felicidade, é a questão da realização. Eu sinto que os objetivos que eu traço para a minha vida, eu conquisto. Eu sinto que eu estabeleço metas e eu, né, consigo conquistar. Então, do ponto de vista da teoria, essa é a definição de felicidade que envolve o sentido, que tem conexão com o propósito. Muito bom. Nessa ideia de pensarmos felicidade e propósito, a gente vai meio que ouvindo e pensando como num termômetro, né? E eu espero que você esteja aí nesse exercício do que está sendo dito, que diremos ainda ao longo do programa, em que momento, ou que lugar, em que situação você se encontra, como você reage à vida, em que momento vai entrar quando você diz, me sinto realizado, sensação de felicidade. A sensação é o que importa? É se eu me sinto feliz, se é o meu íntimo quem declara estar feliz ou não estar feliz? Por que eu pergunto? Nós vivemos num tempo
que a gente pode chamar de ditadura da felicidade. Alguém vai dizer assim, eu estou satisfeita, igual Eva, estava satisfeitíssima. Chegou o diabo e disse assim, não tá não, tem algo melhor, tem algo incrível que você precisa descobrir. E aí ela começa a se sentir infeliz, sei lá, insatisfeita, inconformada. É possível que a gente esteja sofrendo alguma coisa desse gênero? Eu estou bem, mas você chega para mim e diz, não tá não. Eu digo, estou, não. E aí você me vence? Olha, eu acho que uma coisa assim que eu convido você a refletir, quando eu falo desses 4 grupos de pessoas, né, as pessoas que estão miseráveis, não têm nem felicidade nem propósito, pessoas que são superficiais, né? Isso não é uma coisa estática. Tem fases da vida que você vai estar mais superficial, né? Você vai querer, acabei de casar, quero curtir meu maridinho, quero viajar e tal. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Vai ter fases na vida que vão ser mais penosas. Poxa, quando eu decidi fazer doutorado, eu tinha filho pequeno. Todo mundo falou, menina, você tá doida, né? Mas eu passei no processo seletivo, era universidade pública, era de graça. Eu falei, eu vou. Não foi fácil. Foram muitas madrugadas, né? Muito sentimento de culpa em vários momentos, muito apoio da minha mãe, da minha sogra, do meu marido para dar conta. Então, assim, a gente vai mudando ao longo da vida, mas a gente precisa saber onde é o nosso lugar de estabilidade. Né? Não que a vida possa ser equilibrada, porque vão ter fases que a gente vai mesmo se dedicar para uma coisa, vai ter fases que a gente vai se dedicar mais para os filhos. Eu estou começando a viver uma fase agora de ninho vazio. Né? E foram muitos anos de dedicação, né? E de repente você fala, nossa, e agora? Né? O que sobrou? Meus filhos estão indo estudar, estão, né, construindo os caminhos deles. Então, assim, eu acho que a gente tem que entender que essa questão é flexível, mas a gente precisa entender qual que é o lugar que faz sentido para a gente. E a gente precisa buscar isso. Não com uma ideia tóxica de que eu tenho que estar aqui o tempo todo. Porque eu acho que assim, olha, Leide, no passado já tinha esse ditado, a grama do vizinho é sempre mais verde. Já existe, sempre, isso é uma coisa humana, né? Então, assim, eu estou muito feliz com o que eu tenho, mas quando eu vejo que você tem mais, ou que você conquistou algo que eu não tenho, poxa, eu também quero. Então, assim, hoje com as redes sociais, a gente é bombardeado o dia inteiro, o tempo inteiro, com tipos de vida, com jeitos de viver, com coisas que as pessoas possuem, que se a gente não tomar cuidado, nunca o que a gente tem vai ser suficiente. Exatamente. Porque sempre vai ter alguém que tem mais. E eu acho que uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é que ninguém posta nas redes sociais os momentos de dor, as brigas, os conflitos. As pessoas estão fazendo uma vida editada ali. Então, aquilo ali não é realidade. Então, dá a sensação de que todo mundo tem que ser feliz e todo mundo tem que ter propósito o tempo inteiro. E isso não é real e isso é massacrante. Porque vão ter fases da vida que a gente vai estar com dúvida, a gente vai estar perdido, a gente vai precisar de um colo, né? A gente não vai ter nada para dar para o outro, a gente vai precisar receber. Então, uma premissa para a gente viver com felicidade e propósito antes de você querer construir o seu propósito, porque propósito é uma construção, propósito não é, e propósito é o que eu posso contribuir para o mundo, para o outro, para outras pessoas. O propósito é algo para além de mim, né? Então, assim, antes de eu poder fazer isso, né, usar as minhas habilidades, meus talentos, o que eu tenho de melhor para outras pessoas, que pode ser uma coisa pequena, que é criar meus filhos, pode ser me dedicar para os meus pais que estão idosos e precisam de mim. Pequena que você diz que não está para ser aplaudido. Do ponto de vista social. Exatamente. Né? Porque o que a gente aplaude? Eu tenho 1 milhão de seguidores. É isso que a gente aplaude na nossa sociedade, né? Eu sou um youtuber que ganho milhões numa live. Então, é isso que a gente aplaude. Mas quando a gente faz escolhas de coisas que fazem sentido para a gente, por isso que o propósito é muito pessoal. Não, eu quero cuidar dos meus pais que estão idosos, precisam de mim, vou abrir mão de algumas coisas para isso. Vai ser fácil? Não. Vão ter momentos muito difíceis, né? Mas, assim, quando a gente faz essas escolhas, né, do que faz sentido para a gente, mas a gente, ao mesmo tempo, consegue se nutrir, a gente consegue ter essa sensação de felicidade, mas não tóxica, no sentido de que tem que estar sempre tudo bem. Né? Isso é uma mentira. E ninguém é feliz mentindo. Quando eu faço uma escolha de estar ali com meu filho pequeno, dentro de casa, né, o dia todo, com os trabalhos de casa, que são pesados, né? Eu estou deixando de viver outras coisas no ambiente de trabalho, no ambiente profissional. E vai ter momentos que vai ser difícil. E eu não vou estar com uma sensação de alegria o tempo inteiro, mas eu estou feliz.
porque a minha escolha alinha propósito e me traz felicidade, apesar de terem momentos difíceis nesse processo. Eu estou conversando com Carolina Cavalcante, pode ser Carol também, Pode. Carol Cavalcante, e ela é doutora em psicologia e educação, autora de 5 livros, o último deles, este aqui, né? Realizados, e é importante que você leve em conta exatamente e principalmente esse último aspecto aqui abordado. É possível que nós tenhamos plenas condições de estarmos experimentando o que for possível para entendermos enquanto bem-estar e de tanto olharmos para o que os outros dizem viver, nós nos vejamos infelizes ou incapazes. Essa é uma sensação presente. Todo mundo faz, todo mundo realiza e eu sou incapaz por conta da comparação. Isso é um fenômeno que antes nós estávamos numa aldeia pequenininha, nós convivíamos naquela aldeia sem haver uma competição como há hoje, sem haver também meios de saber o que todos estavam comendo, vestindo, para onde estavam viajando. Nós não tínhamos como saber dessas coisas. Hoje está exposto na cara da gente. Então, alguém que já tem um traço ansioso, já vive um quadro de ansiedade, de depressão, de uma estima bastante prejudicada, de uma autopercepção bastante prejudicada e percepção de vida também, já não muito alinhada com propósito e felicidade, olhando pela janela a vida dos outros passar, aquilo que elas escolheram recortar e mostrar, obviamente esse indivíduo tem mais chance, maior propensão a, de fato, sentir-se infeliz e fracassado, porque ela se põe em comparação com os outros. Então, precisa ter essa avaliação do que é a vida alheia que ela escolheu mostrar e o que é a sua vida. De fato, será que não estamos sofrendo a síndrome de Eva e da serpente quando lhe abordou para fazê-la sentir-se infeliz no melhor lugar que poderia estar? Ela estava no paraíso, ela estava no Éden, ela estava na presença do que podia ser, não existia nada mais perfeito. Mas por que a serpente a fez sentir-se tão mal ou pensar na possibilidade de que existia algo melhor e com isso ter perdido o que perdeu? E nós perdemos todos, né? Todos. Perdemos. Muito bem. Existe aqui, você elencou algumas fontes de felicidade e bem-estar. Podemos trabalhar a partir delas? Vou dizer a primeira fonte. Isso é pesquisa, viu? Não é suposição, achismo, uma mera interpretação de dados, não é alguma coisa de campo, de estudo, de pesquisa dos teóricos para a vida prática. Convívio familiar faz alguém sentir-se feliz e viver a experiência com bem-estar? Com certeza, Darleide. Com certeza, acho que a família é algo maravilhoso, né, que foi criado por Deus e que vem de fato para nos sustentar na vida, nos momentos bons, nos momentos ruins. E a gente sabe que existem famílias que são muito saudáveis e onde as pessoas de fato estão ali, né, uma para apoiar a outra, mas existem famílias que são doentes, né? Então, na nossa pesquisa, a gente teve entrevistados que viveram as duas questões da família. A gente teve um dos nossos entrevistados, que é o Rodolfo, que ele é um menino que cresceu na periferia de São Paulo. E ele tem uma história muito linda, assim, de aprendizado em relação a lidar com o que era a realidade da família dele. Então, quando o Rodolfo tinha 3 anos, o pai dele foi preso. Ele foi criado pela mãe. Mas o pai pediu para o tio, que morava ali no mesmo bairro periférico, para dar um suporte ali com o menino. E esse tio foi fundamental na criação desse menino, sendo uma referência de uma pessoa ética, né, de valores. E ele cresceu ali muito protegido por esse tio. Quando ele estava na adolescência, o pai sai da prisão e ele descobre que o pai tinha uma questão de uso de drogas. E ele não queria distância desse pai, não queria ter relação com esse pai, mas aos poucos ele começou a fazer uma terapia ali, né? Ele falou que lá na periferia ninguém fazia naquela época, então ele fazia escondido, porque uma namorada achava que ele era muito ansioso, mas que foi fundamental. E ele foi criando caminhos para construir uma relação com esse pai e, de fato, ele ajudou esse pai a sair das drogas, ele achou uma forma. E hoje ele se dedica, e o pai também,
a trabalhar numa ONG com moradores de rua, muito nessa função de ajudar a sair dessa questão do uso de drogas. Então, ele falou, eu imaginei que minha última coisa que eu faria na vida seria trabalhar com isso. Mas fazendo as pazes com a minha história familiar, entendendo que minha família era aquilo, isso eu não ia poder mudar na minha vida. Então, como que eu consigo ajudar as pessoas da minha família, sem também, né, tipo, adoecer, mas como eu consigo ajudar as pessoas da minha família a terem uma vida melhor e, ao mesmo tempo, aceitar as pessoas como elas são, porque tem coisas que a gente não pode controlar. Então, como a história do Rodolfo, a gente ouviu muitas histórias de relações saudáveis, mas também de relações de aceitação da própria família. Porque a própria família pode ser um dos elementos da gente olhar para o outro e sentir inveja. Poxa, olha o fulaninho, o pai e a mãe ficaram a vida inteira juntos, não passou por divórcio, não passou por luto, né? Enfim, minha mãe ficou viúva quando eu era pequeno, ou eu perdi meus pais. Então, assim, qual que é a sua história de família, né? E olha para isso, talvez com uma lente de que se essa família, de fato, é uma fonte de felicidade para você, investe nisso. Agora, se você está numa relação de abuso, né, físico, moral, né, e aí a gente tem todas essas questões, realmente a gente precisa pedir ajuda e tentar achar caminhos para sair disso. Porque a segunda fonte de felicidade que a gente traz no livro são as redes de apoio, as comunidades e as amizades, que aí é a família que a gente constrói, né? E alguns dos nossos entrevistados realmente não conseguiram encontrar na família esse suporte, porque vinham de ambientes bem abusivos. Se a gente tomar ainda a história do Rodolfo, alguém que consegue sair do lodo, digamos, não tinha uma estrutura familiar que lhe apontasse um rumo bom, mas num dado momento ele encontra um suporte e a partir dali ele renasce, ele reescreve, ele escreve uma nova história com as ferramentas que ele conseguiu. Isso me faz pensar sobre uma afirmação que é muito comum de se dizer e ouvir, que assim, ninguém dá o que ela não recebeu, né? Mas parece que tem pessoas que conseguem, como o Rodolfo, dar a volta por cima e dar o que ele não recebeu anteriormente. Porque nós dizemos, os pais que não deram, o ambiente, o lugar onde morava, as condições socioeconômicas não favoreceram. Mas o que acontece? Carol, quem são essas pessoas? Então, no caso do Rodolfo específico, a mãe dele era empregada doméstica. Mas ele falou que a mãe sempre estimulou muito o estudo. Uau. Sabe? Uma pessoa que valorizava a escola. Ele falou, olha, lá na periferia minha mãe assinava o jornal para eu ler, Gente, mesmo sendo máximo. um menino bem humilde, né? Então, isso foi uma coisa que ele valorizou. E porque a mãe dele valorizava o estudo, ele sempre ficou com um sonho de um dia fazer um mestrado. Uma época da vida ele era motoboy e um dia ele foi na FGV, lá em São Paulo, entregar algo. Fundação Getúlio Vargas. Fundação Getúlio Vargas, que é uma escola renomada. Quando ele chegou lá, ele perguntou para o porteiro, que lugar é esse? Ele falou, olha, é uma das melhores escolas de administração aqui do Brasil, de gestão. Aí ele pensou, um dia eu quero estudar aqui. Olha. E aí, aos poucos, ele foi se preparando e tal, foi encontrando pessoas na vida, e tem isso também, né? Nessas redes de apoio, ele teve professores que falaram para ele, você pode estudar nessa escola. Você é inteligente, mas você precisa se preparar. Então, ele teve pessoas na vida, né? A mãe entregou o que ela tinha de melhor, que era, assim, na cabeça da mãe era assim, se meu filho estudar, ele vai ter uma vida melhor da vida que eu ofereço para ele. Então, esse foi a grande vantagem dessa mãe, né? Carol, não tem como a gente subsistir e se refazer sem pessoas, né? Sim. Deus nos fez para as relações. Sim. Eu não tenho um pai, eu não tenho uma mãe, no caso o Rodolfo tinha mais outros, pensando em outros tantos. Não teve, mas o que conseguir vai ser por meio de pessoas, que seja o professor, que seja um vizinho, que seja, sei lá, o porteiro, alguém que olhou e viu que você existe. Isso é bonito de ver. Deus não nos criou para sermos sozinhos. E se nos faltarem pessoas em momentos específicos da vida, condições, mas ao longo da vida, preste atenção, alguém vai ser uma luz para você numa palavra, num olhar, num gesto. Isso é muito bonito e revelador de Deus para a vida da gente. E essas relações, elas alavancaram o Rodolfo, né? Então, essa é uma das histórias que a gente tem aí, e também só contei um recorte, né? Tem vários outros detalhes, mas de fato, essas relações
moldaram a vida dele, porque fizeram com que ele ampliasse. E sabe qual que é o propósito do Rodolfo hoje? Fazer o desacreditado voltar a sonhar. E por isso que ele fala, eu trabalho como morador de rua, é a escória da sociedade. Ninguém acredita que essas pessoas têm algo a entregar. Mas eu venho de um lugar que eu já vi na minha vida, na vida do meu pai, que uma pessoa desacreditada, ela pode sonhar. Então, o trabalho dele é esse, é fazer esses desacreditados voltarem a sonhar. Mas uma coisa muito importante que a gente percebe aqui em relação à família e às pessoas da nossa rede de apoio, é que assim, eu não consigo dar para o outro, viver um propósito, contribuir com outras pessoas, se eu não estou nutrido. Então, vai ter fases que eu vou precisar mesmo me nutrir. O Rodolfo teve fases que ele precisou cuidar dele, do emocional dele, olhar para a relação dele com o pai, olhar para o passado dele, para a história, para ele estar em paz com isso, né? E conseguir depois, aos poucos, ir entendendo como ele poderia devolver para esses moradores de rua, como ele poderia contribuir com essas pessoas. Não foi algo automático, foi uma construção. Às vezes a gente espera também estar pronto, 100% nutrido, 100% bem. A gente não vai estar nunca pronto, né? Então, a gente tem que sentir que a gente tem algo a entregar e já começar a entregar, porque também essa entrega, ela vai nos nutrindo. Mas a gente precisa estar muito atento para, às vezes, não entregar mais do que aquilo que a gente tem para oferecer em algumas fases da vida. Boa. Olha, né, vamos falar sobre aprendizagem, trabalho, cuidados com o corpo, arte e espiritualidade, tá bom? Mas antes, deixa eu lembrar para você que nós não temos como enviar para você o livro Realizados, o livro da Carol, mas está aqui comigo, ó. Mente Feliz, a cura para a ansiedade. Uma vida leve começa com uma decisão e seguindo alguns passos. Depressão não é frescura e a gente precisa falar sobre isso. A sua tristeza pode ser uma doença profunda. Revista Esperança Novo Tempo, Mente Feliz. Essa eu posso mandar para todas as pessoas que pedirem agora. Não tem que você fazer um teste, um pagamento, não, nada disso. Nós só vamos precisar, obviamente, dos seus dados para fecharmos um cadastro, até porque o correio precisa chegar à sua casa, precisamos saber onde você mora. É só isso, coisa muito rápida. Uma ligação ou um WhatsApp está resolvido e você recebe em casa. Repito, posso mandar agora para todo o Brasil essa revista para todas as pessoas que ligarem para a gente no 0 Operadora 12 21 27 31 21. Se preferir, vou repetir o número, mas se preferir, pode ser também o WhatsApp. Segura aí, ó, 12 21 27 31 21 para ligar e a nossa equipe te recebe agora. Ou mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, caso você esteja assistindo esse programa em algum horário que você pense, eu acho que talvez agora, um domingo, no YouTube ou enfim, o que seja, manda um WhatsApp, 12 982 44 4449. 982444449. Então, tem o telefone para ligar, você que gosta de ouvir a voz do outro lado para te atender e tirar as dúvidas, ou você pode mandar uma mensagem no nosso WhatsApp, 982444449. Mente feliz, mente forte, mente que entende, chega a entender o que é viver feliz e com propósito. Nós vamos para o intervalo e a gente já volta nessa conversa boa com Carol Costa no seu consultório de família. Até já. Amores, aproveitaram esse tempo que nós separamos para você? Não era só um intervalo, você ficou aí disperso, assistindo, pensando, refletindo, saiu, voltou. Tá, tudo bem, mas é um tempo suficiente para você ter ligado para a gente no 21 27 31 21 para pedir a revista Mente Feliz. Não fez isso? Ah, pode fazer, fica aí o convite, 21 27 31 21. Você quer saber mais sobre quando a cabeça adoece, o corpo adoece junto, quando o corpo está doente, tem dia que a cabeça também fique mal, são as doenças psicossomáticas que você precisa conhecer. Vamos tratar das questões familiares, os problemas conjugais também. Isso repercute positiva ou negativamente na nossa saúde e bem-estar. Por que você está tão triste assim? É tristeza ou já é depressão?
Por que você está tão ansioso? É porque tem um projeto grande para realizar, algo que exige de você total entrega e atenção? Ou é porque a ansiedade, mesmo quando tudo vai bem, num belo domingo, um sol brilhando lá fora, as crianças estão com saúde, seu marido está em casa, sua esposa, os pais, está tudo bem, mas você não sossega, não descansa, não relaxa nunca, sempre com medo danado do amanhã? Vamos conversar sobre isso. Essa ansiedade aí está te tirando o brilho de viver. Precisa cuidar. Bom, estes e outros tantos temas, por exemplo, pensamentos intrusivos. Você não consegue pensar bem. Você está sempre atormentado por pensamentos catastróficos. O mundo vai acabar agora. Pensamentos intrusivos. Estes e outros tantos temas aqui no Mente Feliz. Não vou falar mais não, tá? Fica a dica para você. 21, 27, 31, 21, tá bom? Continuamos aqui a nossa conversa com a doutora Carolina Cavalcante, autora deste último livro que está aqui em minhas mãos, Realizados. Penso que não vou mais devolver este livro para ela, obviamente. É seu. É meu mesmo, né? Seu. Está publicamente aqui, dito, é meu. Realizados, aqui, ó. Aprenda a criar caminhos para viver com felicidade e propósito. E aí nós estávamos falando, né, de algumas fontes importantes para nós considerarmos em busca dessa felicidade e bem-estar, ou que constroem felicidade e sensação de bem-estar. Nós já falamos sobre convívio familiar, rede de apoio e comunidades. Acho que a Carol quer até dar mais ainda alguma ênfase ao apoio e comunidades. Vamos falar então na sequência de outras fontes, Carol. Rede de apoio e comunidades, você diz, Darleide, acho que vale a pena dar um toque maior aqui. Não, é assim, muita gente, né, na fase adulta, tem dificuldade de manter as relações de amizade. Mas esse é um grande investimento que a gente pode fazer na vida. Tem aquela pesquisa bem conhecida de Harvard, que foi feita por mais de 60 anos, que mostra que as pessoas que viveram mais e melhor ao longo dos anos são pessoas que tinham essas redes de apoio, comunidades e amigos. E a gente percebe que quando a gente é adulto, especialmente os homens, as pesquisas falam, o homem ele sempre está com um amigo para fazer alguma coisa, para jogar futebol, para jogar carta, sempre tem algum motivo. É difícil um homem sentar num restaurante com um amigo para conversar sobre a vida, sobre os desafios do casamento. Às vezes até fala de trabalho, né? Mas não fala assim de questões mais da vida, mais profundas assim. Das angústias, dos desafios. A mulher já tem mais essa tendência de ter esse tipo de relação de amizade com outras mulheres. E aí, quando acontece, por exemplo, de um homem ficar viúvo, as pesquisas mostram que o sofrimento é muito maior, ou ele vai buscar uma esposa e casar mais rápido, porque ele não tem essa rede de apoio nas amizades. E é difícil fazer amizades quando a gente é adulto, né? Se você tem amigos de infância, de adolescência, parabéns que você conseguiu manter essas coisas. Mas às vezes mudou de país, mudou de cidade, não foi possível, né? Estar ali naquele convívio. E tem uma outra pesquisa bem interessante que fala para você começar a ser amigo de alguém 60 horas de convívio de qualidade. Conversando, de verdade. Não assim, né? Tipo, assistindo Netflix junto. Não. Ali realmente convivendo. E 200 horas de convívio, né, de qualidade para você ser amigo de alguém. Então, a amizade é uma construção e demanda tempo, investimento. E muitas vezes a gente não dá conta na vida adulta de investir nessas relações. Então, eu diria para quem está assistindo a gente, se você puder investir em alguma coisa na vida que vai voltar para você como benefícios para a sua saúde física e mental, invista em boas amizades. Pessoas que te apoiam, pessoas que são sinceras com você, que dizem a verdade, mas sem te machucar, mas né, dizem com carinho, com amor. Eu acho que esse é um investimento muito importante, tanto quanto investir num casamento, né? Investir em ter boas relações com os nossos familiares. Como é bom ter amigos, né? Muito bom. E aí nós vamos para outras fontes? Trabalho. Qual a importância do trabalho na percepção, na sensação de felicidade e bem-estar? Quando a gente fez a nossa pesquisa, a gente não imaginou que o trabalho viria como fonte de felicidade. A gente imaginou que o trabalho ia estar muito mais vinculado ao propósito. Eu vejo sentido no que eu faço. Mas a gente percebeu que as pessoas que usam as suas melhores habilidades e têm a possibilidade de trabalhar com algo
muito conectado com uma causa que elas acreditam, ou conectado com valores, né, com aquilo que eu acredito, aquilo que é importante para mim, elas encontram tanto prazer no trabalho que fica quase como um problema. Por quê? Porque elas trabalham muito, né? Então, uma coisa que apareceu muito na fala dos nossos entrevistados é: nossa, eu amo o meu trabalho, né? Eu vejo sentido no que eu faço. A gente entrevistou uma mulher de Brasília, é uma mulher negra, o nome dela é Adriana. Vou contar bem rapidinho a história dela, só alguns pontinhos da história dela. E o sonho da Adriana era ser aeromoça. E com 12 anos, ela contou para um professor dela, que ela mais admirava, que ela queria ser aeromoça e que a mãe dela, que era cabeleireira, estava pagando a Aliança Francesa para ela estudar francês. E aí o professor olhou para ela e falou assim: você nunca vai ser aeromoça, seu cabelo é horrível. E essa menina sentiu ali o racismo, né, na pele, e ela falou: eu vou ter que lidar com isso. E foi um processo de cura, mas chegou um determinado momento da vida que ela decidiu que ela ia seguir a carreira da mãe, que ela ia abrir um salão. E era no auge, né, da escova progressiva, todo mundo alisando os cabelos. E ela falou: eu preciso me assumir como eu sou. E ela criou em Brasília um salão de beleza negra, e que ela ajuda as mulheres a fazerem a transição capilar do cabelo alisado para o cabelo natural e se sentirem belas, sendo como são. E começou a dar tão certo que hoje ela tem um salão de um dos maiores shoppings de Brasília, o que é uma grande realização, mas ela criou uma escola para ajudar outras pessoas a se especializarem nisso. E eu falei: Adriana, você não tem medo de ter concorrentes aí na cidade, né? Abrindo, ela falou assim: 80% das pessoas em Brasília que têm salão foram meus ex-alunos, mas tem espaço para todo mundo, né? Mas ela fala que teve fases da vida, antes dela abrir a escola, que ela queria fazer tudo sozinha, e a escola foi exatamente para ela conseguir lidar com o trabalho de uma forma mais saudável. Então, antes dela conseguir fazer isso, ela trabalhava muito. E ela disse que era um marido que falava assim para ela: olha, você vai adoecer, você está exagerando, eu entendo porque essa causa é tão importante, ela está conectada com a sua história, né? O seu trabalho está conectado com o seu propósito, mas você precisa viver. Então, ele puxava ela no fim de semana para fazer uma viagem, ou fazia uma feijoada em casa, chamava a família. Então, ele ajudou a Adriana a encontrar esse equilíbrio de não se dedicar tanto. Então, o trabalho, ele é uma bênção quando você encontra prazer no trabalho, inclusive no trabalho voluntário, né? Não é só o trabalho que te dá dinheiro, mas a gente precisa também olhar que só o trabalho vai levar você para um burnout, para uma exaustão. Exatamente. O corpo, ele tem limites, né? Exatamente. Mas sim, isso foi uma fonte de felicidade muito mencionada pelos nossos entrevistados. Ou seja, faz diferença trabalhar com o que se gosta e trabalhar com o que não se tem prazer nessa realização. Há pessoas que estão trabalhando pela subsistência, Sim. porque não dá para a gente pensar que nas condições em que vivemos hoje, o mundo nas condições que tem para nos oferecer, nós vamos ter pessoas trabalhando nos postos onde elas gostariam de estar, realizadas com o que fazem, né? Aí tem outras implicações envolvidas. Mas tem um ponto também, Darleide, apesar de talvez não ter espaço para todo mundo, talvez ter um cargo de liderança no trabalho, né? Ou ser um tomador de decisão, né? Porque acho que... E às vezes tem gente que nem quer, né? Prefere ter ali um trabalhinho. Eu acho que o que também ajuda o nosso trabalho a ter mais sentido para a gente é a gente entender o que a gente faz que está contribuindo para o bem do outro. Então, tem aquela história bem interessante, né, de alguém que estava ali limpando o chão da NASA e perguntaram: qual que é seu trabalho? Ela falou assim: eu estou aqui colocando o homem na Lua, né? Então, ela entendia que para que aquele projeto existisse, o papel dela era importante para manter o ambiente limpo, o ambiente saudável. Então, ela tinha uma visão mais ampla de qual era o seu papel no trabalho. Então, às vezes tem uma pessoa que tem um trabalho que talvez não seja o que idealizou, né? E aí, lógico que a gente também sempre tem a possibilidade de sonhar, de trabalhar, né? Mas eu também não tenho uma visão meritocrática, tá? Exato. Que a vida é igual para todo mundo e todo mundo vai conquistar as mesmas coisas se esforçar. Porque tem gente que é muito esforçada. Exato. E a vida é dura mesmo assim, né? E eu acho que também tem uma dinâmica envolvida, que se eu não conseguir dizer exatamente o que seja, mas vê se alcança. Tem pessoas que, por elas terem uma disposição
de ser feliz, elas acabam por conseguir ocupar espaços onde elas são vistas e, por isso, também a própria vida contribui para que elas se vejam capazes de realizar mais e melhor. Outro dia eu encontrei, coisa rara na vida, uma manicure incrível, incrível. Era meu sonho na vida, encontrar alguém tão incrível para fazer uma unha. E algumas vezes eu cheguei e ela estava triste, ela estava muito, realmente demonstrando tristeza. E eu comecei a levar para ela um bombom, um chocolate, alguma coisa que pudesse sinalizar para ela que eu estava, e dizendo, verbalizando, de que eu estava muito satisfeita, de que ela era uma profissional incrível. E aí, uma colega dela, dizendo a outra pessoa certa vez, de que assim, nós, manicures, não somos valorizadas. Você viu como ela falou comigo sobre uma cliente e tal. Então, parece que há ambientes também em que se pensa sobre a função, o trabalho, que eu estou aqui, é uma atividade, quem sabe, em que as pessoas não me respeitam, não me valorizam. Mas quando você também faz bem o que você faz, tem um retorno e alguém vai te enxergar, alguém vai te ver. E se nós verbalizarmos mais, e se nós formos mais generosos, e se nós formos mais amistosos, nós que estamos percebendo alguma coisa que está, quem sabe, desalinhado com o outro, nós vamos contribuir, nós vamos ser essa rede de apoio, de fazer o outro pensar, faço bem, é verdade. E ela começa a acreditar, e ela começa a oferecer o seu melhor, e ela começa a se sentir melhor, e a gente vai fazendo disso um ciclo. Sim. Faz sentido? Faz sentido. Eu acho que todos podemos ser luz, não importa onde a gente está, né? Não importa se eu estou na gestão, se eu sou CEO de uma grande empresa, ou se eu ajudo uma família em casa preparando refeições, né? Limpando esse ambiente, preparando, cuidando das crianças ali, né? E uma coisa que eu acho que a gente também tem que lidar no nosso coração, enquanto sociedade, que valoriza esse tipo de sucesso, né? Que é estar ali nesses cargos que dão mais dinheiro, cargos mais de poder do ponto de vista de trabalho, é entender que tem pessoas que fazem escolhas conscientes de que elas querem dedicar o seu trabalho talvez para a família, né? Então, às vezes, as próprias mães não se sentem valorizadas. E tem profissões, né? Eu trabalho muito com professores, eu sou pedagoga, eu sou professora, e a gente vê profissionais incríveis que estão ali no dia a dia, transformando vidas pelo conhecimento, pela aprendizagem, entregando o que eles têm de melhor e que ganham um salário baixo, mas fizeram essa escolha de estar ali porque eles acreditam nisso. Exato. Então, assim, uma coisa não está relacionada com a outra, porque tem muita gente ruim que ganha muito dinheiro e, inclusive, só pensa em si e usa desse poder para poder explorar pessoas com menos condição, pessoas, enfim. Então, assim, eu acho que a gente tem que olhar para o nosso trabalho e entender quem que a gente está servindo com o nosso trabalho. É a nossa própria família, é um cliente, é uma comunidade, quem é? E entender o nosso papel e fazer bem feito, né? Dar o nosso melhor. E, lógico, é possível sonhar, né? É possível pensar e buscar caminhos para um aperfeiçoamento. Talvez fazer um curso. Hoje em dia existem muitas possibilidades de cursos gratuitos, né, de caminhos para você ampliar. Um dos nossos entrevistados é um menino que veio com 16 anos do Maranhão, pegou um ônibus, veio sozinho, sem passagem de volta, para conquistar a vida em São Paulo. Chegou aqui, trabalhou de caixa de supermercado, de motoboy, de carregador, de pintor, tudo que aparecia ele fazia para conseguir se sustentar e passou muita necessidade, muita mesmo. Mas ele descobriu um curso gratuito para ser programador, de 1 ano. Ele tentou 3 vezes passar no processo seletivo, foi recusado. Na 3ª vez ele conseguiu entrar. O curso era integral, então ele falou, agora eu vou ter que largar meu trabalho aqui. Ele estava nessa época trabalhando de barman, vou ter que largar meu trabalho para poder fazer o curso. Aí o chefe dele falou, se você vier no fim de semana e trabalhar direto, eu te pago. Então, ele estudava o dia inteiro, durante a semana. Na sexta noite, ele saía e ia para o trabalho dele e chegava domingo de manhã no curso. Para ele poder se sustentar, pagar as contas, para comer e pagar aluguel. Mas ele fez o curso
e depois conseguiu um trabalho um pouco melhor e tem trabalhado para crescer na carreira. Não fez faculdade ainda, né? Mas assim, hoje existem caminhos, existem possibilidades, né? Então, de ir em busca também de maneiras de você mudar, né? Tipo, se você tem um sonho, vai atrás. Às vezes não vai ser no tempo que você quer, do jeito que você quer. Às vezes você vai dar 2 passos para frente, um para trás. Exatamente. Mas acho que todos nós temos essa possibilidade de sonhar. Olha, uma outra fonte de bem-estar, felicidade e bem-estar, é cuidado com o corpo, é a saúde. Eu nem vou me demorar muito nesse assunto para a gente passar adiante das outras fontes. Eu já ofereci para você hoje, é a 3ª vez que eu estou te lembrando, é a oferta do momento, é pegar ou largar. Vamos cuidar dessa saúde aí? Como é que você vai pensar propósito se você vive com essa enxaqueca que não te abandona nunca? Como é que você vai viver seu propósito? Como é que você está feliz se você está sofrendo de uma série de dores relacionadas a um corpo maltratado, inflamado e uma cabeça que, olha, não para no lugar. Nós queremos ajudar você. Mente feliz é pegar ou largar. 21, 27, 31, 21. Já vou passar. Arte e espiritualidade, para a gente fechar aqui essas fontes, porque eu ainda queria falar, Carol, não sei se vai dar tempo, sobre rotina estruturada, faz parte dessa cadeia que se deva fechar para buscar felicidade e bem-estar. Tem aqui uma estratégia chamada estratégia 2 em 1, estou super curiosa. E ainda a estratégia tudo junto e misturado. Vamos, para ver se dá tempo? Olha, vários dos nossos entrevistados falaram que as diversas expressões artísticas são fonte de felicidade. Então, música, a Adriana, que é a nossa cabeleireira lá de Brasília, ela gosta de sambar. Então, ela gosta de samba. É o jeito que ela extravasa, né? Então, a gente tem pessoas que gostam de artes, de escultura. Então, essas formas da gente se expressar são muito interessantes e alimentam a alma. Né? E muitas vezes a gente deixa de ler um bom livro de literatura, né? Então a gente tem várias jovens ali que cresceram em situações, né, de muita vulnerabilidade social e era a leitura, ler histórias de missionários, ler biografias inspiradoras que ampliavam a mente para um outro mundo, outras realidades, outras possibilidades de vida. Poesia, né? Às vezes fazer escultura com cerâmica, enfim, cerâmica e várias outras possibilidades. A arte de cozinhar é riquíssima, enfim, costurar, seja o que for. E às vezes na vida adulta, a gente está tão assim, né, no dia a dia da rotina, né, especialmente se a gente tem filho pequeno, que sobra pouco, né? Então, o que eu fazia? Eu sempre gostei muito de arte, eu gosto de ir para museu mesmo, é uma coisa que eu amo. Mas quando meus filhos eram pequenos, eu lia livros de literatura mesmo. Eu pegava, assim, os clássicos da literatura e ali era um jeito de escrever diferente do que eu estava acostumado no dia a dia. E aquilo, para mim, me alimentava a alma, sabe? Então, também uma boa literatura sobre espiritualidade, né? Que te dá paz, te dá esperança. Então, muitos dos nossos entrevistados falaram das músicas cristãs, com letras de louvor, com letras de esperança como uma fonte real, assim, sabe? De misturar as duas coisas, né? A arte com a espiritualidade. Você me disse que entre alguns dos entrevistados, vocês tinham ateus, pessoas descrentes, mas que em algum momento da entrevista elas acabavam por declarar alguma espécie de fé. A gente entrevistou judeu, protestante, católico, até uma pessoa que tinha uma católica espírita. Então, assim, várias visões, assim, do ponto de vista de religião. Mas a espiritualidade em si, ela vai para além da religião, né, que é a questão institucional. A espiritualidade é essa crença em algo maior, né, em Deus, assim, algo maior do que eu, algo que transcende o aqui e agora. E uma coisa que veio muito forte de todos eles foi essa esperança que essa crença traz nos momentos de dor. Então, quando eu estou no lodo, quando eu estou ali lidando, a gente teve uma das nossas entrevistadas que sofria abusos do esposo, bem sérios, com filhos, né? Então, assim, quando eu estou nesse momento, eu falo, gente, eu preciso sair dessa relação, não dá mais. Eu não sei como, eu não tenho dinheiro, né? Eu estou numa situação muito vulnerável, mas eu tenho esperança que, tipo, Deus está cuidando de mim e eu vou com o que eu tenho, com a energia que eu tenho, com a condição, com o recurso que eu tenho, eu vou.
eu dou esse primeiro passo, né, de fé. E aí, aos poucos, não de uma forma fácil ou mágica, mas aos poucos as coisas vão se organizando. Então, a gente viu muitas pessoas assim com situações de doenças sérias, né? Tipo, ameaça de infarto, né? Doenças assim muito difíceis, mas encontrando na fé esse ponto de apoio, né? Então, isso é muito interessante. Muito bem, assim nós fechamos as 7 fontes de felicidade e bem-estar. Vou recapitular. Convívio familiar, a rede de apoio e comunidades, que pode ser a sua igreja, os grupos que você puder, dos quais você puder participar, muito bem-vindos. Aprendizagem, trabalho, cuidados com o corpo, arte e espiritualidade. Mais 5 minutinhos no máximo, né, produção? 5 minutos. Rotina. Qual o lugar da rotina para esta sensação de felicidade e bem-estar? Então, a gente percebeu que as pessoas incluíam essas fontes de felicidade na sua vida de formas diferentes. Algumas pessoas realmente tinham uma rotina. Então, eu acordo, eu faço um devocional, por exemplo, algo que alimenta a minha espiritualidade. Eu faço uma caminhada, eu como comidas saudáveis no café da manhã e por aí vai, né? Algumas pessoas, elas não davam conta de fazer isso de uma forma tão estruturada, mas elas tinham consciência que isso era interessante. Isso que é a estratégia 2 em 1. Então, assim, eu quero muito ler um livro em inglês, mas eu não tenho tempo porque eu sou mãe, eu trabalho, então eu faço aula de inglês. Então, eu vou combinar com a minha professora de inglês que na aula de inglês eu vou começar a ler o livro que eu queria ler. Então, vai achando formas de juntar. Eu adoro o meu trabalho, mas eu não tenho tanto tempo para estar com os meus amigos. Então, o Rodolfo trabalha na rua, morador de rua, convida às vezes os amigos, vem aqui almoçar comigo, estou em tal bairro hoje, vamos dar uma volta aqui conhecer, então traz os amigos para o trabalho. Então, pessoas que conseguem equilibrar essas coisas, né? Então, acho que existem formas diferentes de você trazer essas fontes de felicidade para a vida. Qual que era a terceira? É o tudo junto e misturado. É o tudo junto e misturado. Então, assim, existem formas diferentes de você trazer esses elementos para a vida. A gente percebeu que muitos realmente têm mais estrutura. Para eles faz mais sentido, mas vários viajam a trabalho, não conseguem sempre comer o que gostariam. Às vezes a gente tem um dos nossos entrevistados que viaja o mundo todo. Então, às vezes está na Índia, precisa comer a comida da Índia. Às vezes está na África, precisa comer a comida da África. Mas ele consegue estruturar, por exemplo, preciso fazer algum tipo de exercício. Então, caminha onde está. Né? E aí que eu costumo dizer que para a gente também ser feliz precisa ser um tanto mais flexível do que rígido. Sim. A rigidez, muitas vezes, que está nessa estrutura que a gente pensa que sem ela não dá para viver, se houver um movimento brusco da vida, como é que você se sustenta, né? Então, essa flexibilidade é pensar o momento, as condições. Enfim, meus amores, amei. A gente vai precisar falar no outro momento mais a respeito de propósito. Hoje nós fechamos aqui felicidade, que obviamente está ligado ali com propósito, mas a gente precisa fazer aí um combo, porque, como dito antes, há pessoas que elas podem até dizer de felicidade, mas que qualidade dessa felicidade? Porque e se ela não tem propósito, como que se sustenta? E tem gente que tem propósito, mas não desfruta de alguma coisa que possa fazê-la sentir-se ou de fato ser feliz, entende? Então, felicidade e propósito, como que eles se encontram, como que pode ser a falta de uma para com a outra. Mas aí fica para um próximo programa, a Carol volta com a gente por aqui. Sua palavrinha final em um minutinho? Olha, a vida é complexa, mas a gente pode construir, a gente pode aprender a construir essa jornada de felicidade e propósito. Não adianta a gente pensar que vai dar para ser feliz o tempo inteiro, que a gente vai ter energia para viver o nosso propósito o tempo inteiro, mas essa consciência e a construção, lidando com aquilo que a vida nos dá, né, com a realidade que a gente tem, é uma busca que a gente pode fazer, tendo muita consciência de que, sim, a gente precisa cuidar, precisa receber, cuidar de nós mesmos, mas com certeza nós temos muito para entregar para os outros. E que a gente entregue, mas sem esquecer de nós. Realizados, então, de autoria da Carol Shinoda e da Carolina Cavalcante. Você percebeu que estas fontes descritas aqui, primeiro, não são sugestões que estão sendo dadas, são constatações. Em campo, os pesquisadores identificaram que as pessoas que se viram realizadas são pessoas que se encontram aqui, norteadas, vivendo nessa direção. Não são sugestões, são constatações, repito. Você prestou atenção que estas todas
chamadas de fontes de felicidade e bem-estar, praticadas e dando o resultado que dão, são todas elas relacionadas ao propósito do Criador para mim, para você? Família foi Deus quem criou. Rede de apoio e comunidade é a ideia de Deus. Aprendizagem, Ele nos criou para dominarmos o conhecimento. Ele nos deu um trabalho, propósito no trabalho é divino. Cuidados com o corpo, somos templo do Espírito Santo. As artes, Deus é artista. A espiritualidade, Deus é Deus. Pense nisso, o Criador tem a fórmula exata para você ser feliz. Ele é o que faz todo sentido para mim e para você. Beijo, meus amores, a gente se encontra no próximo consultório de família e essa conversa continua. Bom demais, né? Fica com a gente, aproveita e liga, pede a revista Mente Feliz, tá? Beijo.